Shalom, shalom, meus amados, que a graça do nosso eterno Deus esteja com todos vocês nessa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025. Amados, vamos falar um pouquinho sobre o dízimo, contribuição da lei ou da graça. Hoje nós vemos que a maioria das igrejas de hoje pregam o dízimo como obrigação, como obrigando os fiéis a contribuir com o dízimo, senão eles não são abençoados. Bom, então vamos a esse pequeno estudo. Para que no caso de eu tardar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. O objetivo desse estudo não é o de se contrapor ao dízimo, mas de esclarecer a verdade, de forma certa de como contribuir pela graça, não por coação psicológica e doutrinária, utilizada por muitos líderes de igrejas através de versículos da lei judaica, mas sim de contribuir sem constrangimento, exposto em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. O cristão não é obrigado a dar o dízimo, nem por medo do devorador. Malaquias, no capítulo 3, versículo 11. Ou deve ser amaldiçoado porque o dízimo é um mandamento da lei judaica. Além disso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Romanos capítulo 8, no versículo 1, e Efésios no capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Nem rouba a Deus o cristão, que não dá o dízimo. Não temos o dever de chamar de ladrão a quem Jesus libertou. Se ele contribuiu com 0% ou 100%, é uma atitude pessoal. Ele é livre para decidir. Jesus condenou a atitude dos judeus, escribas e fariseus que dizimavam até o caminho e não ofertavam o seu amor ao próximo. O que nós vemos aqui, amados, que muitos acham que o dízimo é um mandamento fundamental. E se a pessoa não dá o dízimo, ela não vai para o céu. Como em Malaquias, eles usam muito Malaquias para coagir, para forçar a pessoa a dar o dízimo. E Jesus, inclusive, sobre esses judeus aqui, ele repreendeu a eles. Porque o que adianta eles darem o dízimo, darem as ofertas com o coração fechado? Não tinha o coração aberto para aceitar o seu irmão, o seu próximo, para amar, não tinha o coração aberto para o amor. Infelizmente, em Mateus capítulo 23, muitos cristãos têm repetido essa mesma atitude. Não há um só versículo no Novo Testamento que registre a obrigatoriedade do cristão dizimar. E por outro lado, se o cristão deixa de contribuir ou diminui essa contribuição,
porque descobre que não é obrigado, está agindo de má fé para com Deus, como fez Ananias. Ele deve contribuir sim, e feliz porque sabe que pode fazê-lo por amor a Deus e não por imposição de homem, e segundo o que propuser em seu coração. Toda contribuição para a igreja era feita unicamente através de ofertas e partilhas de bens. Nós, cristãos, devemos ter cuidado de não ficarmos como um passarinho no ninho, obrigado a engolir o que colocam em nossas bocas. Pela lei, o dízimo era destinado à tribo levítica, ao sacerdote dessa tribo. Eles recebiam e se mantinham do dízimo porque não tinham herança e cuidavam do templo de Deus, a casa do Senhor, para onde os dízimos eram distribuídos, eram levados. Números capítulo 18, versículo 21 e 30, o templo foi destruído e não existe mais sacerdotes levitas. Pela graça, a instituição dos dízimos é legal e sem respaldo bíblico, porque todos nós somos sacerdotes de Cristo. Apocalipse, o capítulo 1 e 6, pois não há mais necessidade dessa tribo sacerdotal. O dízimo foi estabelecido para os judeus e não para a igreja de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Devemos compreender a diferença entre contribuir em lei e o contribuir em graça, para não ficarmos debaixo da maldição e obrigado a guardar toda a lei se escolhermos seguir um mandamento dela. Como disse o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 3 e 4, pois quem cumpre um mandamento da lei é obrigado a guardar toda a lei. Se você seguir um mandamento sequer, você é obrigado a guardá-lo todo. Somos servos do Senhor Jesus e não escravos do homem. 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 2 e 3, aliás, versículo 2 e 3, e Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, e foi para a liberdade que ele nos chamou. Na lei, o dízimo era a causa principal da bênção do povo judeu. Dízimo, Malaquias, no capítulo 3 e 10, a maneira certa do povo judeu contribuir na lei era dando dízimo para ser abençoado. Na graça, o sacrifício de Cristo é a causa principal da bênção do povo cristão. Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 3, nos afirma que Deus nos abençoou em Cristo e não tem dízimo. Aliás, e não em dízimo. Por esse motivo, a maneira correta do povo cristão contribuir em graça é no uso. 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Porque abençoados nós já somos. Repreenderei o devorador, roubais ao Senhor nos dízimos, e etc. Que produzem temor nas pessoas e medo de maldição, porque tais autoridades dependem de alto salário pagos pela igreja, ou têm receio que a obra do Senhor seja prejudicada se não houver imposição ou por despreparo e repetem os erros dos outros líderes. Todos faltando fé suficiente de que Deus prosperará
a igreja através da contribuição espontânea dos irmãos, como ocorreria na igreja primitiva. O resultado disso é o engano, o desvio da verdade. Cristo não colocou vinho novo. A graça em odres velhos. Lei. Marcos capítulo 2, versículo 22. Jesus estabeleceu tudo novo e jogou fora o que era velho. Gálatas capítulo 4, versículo 30. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Não podemos fazer do cristianismo uma seita judaica. Paulo afirma. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Toda essa confusão sobre o dízimo seria erradicada do nosso meio. E se nós empenhássemos mais em conhecer profundamente a palavra, sermos adultos na fé e não menino, e se quisermos nos aprofundar na palavra, devemos confrontar sempre o que as pessoas ensinam com o que a Bíblia realmente diz. 1 João capítulo 2, versículo 27. Fazermos como os crentes em de Bereia. Vamos para a origem do dízimo. Dízimo é um preceito na lei de Moisés. Números capítulo 18, versículo 24. Embora Abraão tenha dizimado antes da lei, no lugar do número dos sacerdotes, as quais encontravam nos seus lombos, Hebreus capítulo 7, versículo 9 e 10, o dízimo passou a ser um pacto em Deuteronômio. Capítulo 12, versículo 6 e 7 de Deuteronômio. Um contrato entre Deus e os israelitas. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e 28. Todavia, nem os gentios e nenhum representante da Igreja de Cristo estavam lá para ouvir atualmente comprometida com o dízimo. Aliás, para ouvir esse pacto, ficando assim a igreja comprometida com o dízimo. Porém, como Jesus cumpriu toda a lei, Romanos capítulo 10, versículo 4, ao estabelecer um novo testamento, Hebreus capítulo 8, versículo 13, nem mesmo os judeus têm qualquer compromisso com a observância do dízimo, uma vez convertido a Cristo. Dispensação. É um período em que o homem é provado na sua obediência a certa revelação da vontade de Deus. Encontra-se 3 vezes no Novo Testamento. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 10, Efésios, capítulo 3, versículo 2. E Colossenses, no capítulo 1, versículo 25. Povos, nas Escrituras sagradas, judeus, gentios e igreja, judeus e gentios. O dízimo surgiu na dispensação da promessa de Abraão até Moisés. Deus estava para estabelecer o número de sacerdotes, 10% da tribo de Levi, na dispensação da lei, dentre os filhos de Levi, que já se encontravam nos lombos, no corpo de Abraão, seria seus descendentes. Hebreus capítulo 7, versículo 9 e 10. E com a finalidade de ministrarem no templo aonde passariam a habitar. E foi o principal motivo pelo qual o Espírito inspirou a Abraão a pagar Melquisedeque o dízimo. Se nós pegarmos aqui sobre Abraão, quando ele deu o dízimo, Abraão estava vindo de uma guerra em que Deus deu a ele a vitória, quando ele foi libertar Ló
da cidade de Sodoma. Veja aqui que quando no caminho ele encontra com Melquisedeque, mas Deus ali não estava pedindo, dá o dízimo para ele, você tem que dar o dízimo. Deus não pediu, não exigiu que Abraão desse o dízimo. Abraão ele deu de livre e espontânea vontade, mas o dízimo que ele deu foi do despojo da guerra. Nada mais. Nada mais. Mas, infelizmente, eles distorcem tudo o que está escrito. Aí falam sobre Jacó. Jacó, quando ele deu o dízimo também, ele deu porque ele quis dar, ele se ofereceu, sentiu no coração de dar. Agora, o que adianta uma pessoa dar uma oferta, dar o dízimo, com o coração fechado? É como diz a palavra, nós devemos primeiramente suprir a necessidade do nosso próximo. Quando houve em Atos, que está escrito, quando aqueles que se convertiam, né, e tinham bem, tinham propriedade, eles desfaziam, não de todas, mas de algumas propriedades, e chegavam aos apóstolos, e ali eles davam o dinheiro de tudo aqueles que eles venderam, para que fosse distribuído a todos aqueles que estavam passando por necessidade. Hebreus capítulo 7, versículo 9 e 10, com a finalidade de demonstrarem no templo aonde passariam a habitar, foi o principal motivo pelo qual o Espírito inspirou a Abraão a pagar a Melquisedeque o dízimo. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Nós temos que olhar aqui um ponto que Abraão não deu dízimo daquilo que ele tinha, mas sim do despojo da guerra. Esse Abraão deu dízimo. É referente a 10% dos sacerdotes da tribo de Levi que estavam nos seus lombos. E quando o dízimo foi instituído na lei, os levitas ficaram isentos de pagá-lo, como diz o texto. Levi, que recebe o dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Hebreus capítulo 7, versículos 5 e 9. Ficaram isentos porque o dízimo deles foi pago na pessoa de Abraão. Melquisedeque, e que era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Os sacerdotes levitas foram os únicos autorizados por Deus aqui na terra, segundo as Escrituras, a receberem os dízimos. Quer dizer, aqui o dízimo era levado para os levitas, os sacerdotes que trabalhavam ali no templo. Ali ele distribuía o dízimo para os que estavam ali. Porque eles não trabalhavam, eles cuidavam do templo. Tanto é que eles não tinham herança. Segunda Crônica, no capítulo 31, versículos 5 e 6, e Segunda Crônica, capítulo 31, versículo 12, Neemias, capítulo 10, versículo 37, Neemias, capítulo 12, versículo 44. Não o sistema eclesiástico atual. Deus tem me abençoado depois que tenho dado o dízimo? É uma pergunta. Ora, a palavra diz que Deus é misericordioso, até com os maus. Mateus capítulo 5, versículo 45. Quanto mais com os filhos seus, que é generoso para contribuir na obra do Senhor. Mesmo que não tenha conhecimento real da profundidade dessa contribuição, sendo o seu coração sincero diante de Deus, Deus o prosperaria, independentemente do que ele oferta ou do que volta. Deus está mais interessado na misericórdia do nosso coração que no sacrifício das nossas mãos, como dito em Mateus no capítulo 9, versículo 13. Foi extinto o sacerdócio levítico,
e que era da lei, para que um outro sacerdócio fosse levantado, segundo a graça. Hebreus capítulo 7, versículo 11, 12. Somos livres em tudo, inclusive na forma de contribuir. Você não é obrigado, você não está preso àquela lei. Porque o dízimo praticamente ele não é lei. Uma lei é quando te obriga o cidadão a cumprir a ela. E nós não somos mais escravos da lei. Mas se nós temos que dar o dízimo, eu concordo, temos que dar o dízimo. Mas depende também das nossas necessidades, porque Deus não quer que você dê o dízimo com o seu coração fechado. Porque às vezes passamos por necessidade e não temos condição. Mas é lógico que Deus, ele abre o nosso coração, ele trabalha em nós, para que nós tenhamos o coração aberto para contribuir. E não há limite de contribuição. Se é 0 ou 100%, a obrigação do dízimo não mais existe. É um preceito da lei judaica. 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. E como contribuir? Em lei ou em graça? Para você entender melhor, usamos os seguintes exemplos. O adultério. Na lei, para não adulterar, um meio utilizado foi o apedrejamento. Levítico capítulo 20, versículo 10. Na graça, para não adulterar, o meio utilizado foi o amor de Cristo. O amor a Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. Na graça, para contribuir, o meio utilizado é o amor de Cristo. Na graça. Um meio utilizado é o amor de Cristo, a Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 9, 7. No adultério e na contribuição, mudou o meio, mas o objetivo foi o mesmo. Não adulterar e sempre contribuir. É isto que Deus quer revelar à sua igreja. Você vive debaixo da graça e não debaixo da lei. Porque quando se faz o uso da lei, estando em graça, para alcançar o certo objetivo, mesmo que certo, mas se meio utilizado estiver errado, o resultado é a separação de Cristo, aliás, a separação de Cristo e o cair da graça. Sendo assim, a pessoa é obrigada a cumprir toda a lei, como nos afirma o Espírito Santo, através de Paulo em Gálatas, no capítulo 5, versículo 3 e 4. É por esse motivo que se torna um erro gravíssimo o uso de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Em plena graça, em que vivemos nesse sentido, Malaquias 3, 3 versículo 10, tornou-se um meio evangélico, o pezinho de coelho, principalmente para o sistema religioso atual, que não consegue viver por fé, porque a fé não é de todos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. É só dos eleitos de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 1. Infelizmente, muitos comportam como aqueles que queriam atirar a primeira pedra na mulher adúltera. Provavelmente, se Jesus estivesse aqui, diriam: mestre, esse irmão ou irmã foi apanhado ou apanhada em flagrante roubo. Não tem dado o dízimo e vive roubando a Deus. Malaquias 3,10 diz que tais sejam entregues ao devorador e que Deus não deve abrir as janelas do céu para abençoá-las. Tu, pois, que dizes? Creio que Jesus daria a resposta. O que você tem a ver com isso? Assim como ninguém vive perguntando
Se você é adúltero, também não deve viver perguntando se você é dizimista. Muitos chegam até ao absurdo, a constranger o irmão ou a irmã, expondo-o à vergonha de ter o seu nome em uma relação que não dizimista pregada. E pregam nas portas das igrejas, quando não tiram-lhe o ministério ou discriminam, mas é uma irmã ou um irmão, que dá um dízimo elevado e este muitas vezes é o mais honrado. Quer dizer, a pessoa que dá o dízimo alto e os outros, aquele que dá aquela, como diz a Jesus, a viúva deu aquela moedinha que eles nem queriam aceitá-lo, porque era uma única moeda, uma moeda bem baixinha, né, de valor bem baixo. Assim, se a pessoa vai na igreja e é um dizimista que dá o dízimo lá em cima, ela é privilegiada. Ele tem tudo com eles. São colocados lá em cima. Enquanto aquele que dá um dízimo assim, fraquinho, uma oferta pequenininha, esses aí nem são lembrados por eles. Notemos que Deus, que fala em Malaquias capítulo 3:10, é o mesmo que diz em Malaquias 2:16. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor. O Deus de Israel. E quase não ouvimos falar desse assunto nas igrejas. Repetimos, não se faz aqui apologia à avareza. Não é isso. Porque isso não é de Deus, aliás, perdão. E os avarentos, como diz a Bíblia, não herdarão o reino de Deus. Podemos dar tudo que temos por amor ao Senhor. E isto alegra o coração de Deus, como alegrou o coração de Jesus ao observar a viúva pobre, que de tudo que tinha, que deu tudo que tinha, é aquilo que eu acabei de falar. A viúva deu tudo que tinha, era apenas uma moedinha. Uma moedinha. O que é errado, a forma escandalosa, é nada. É nada cristã. Relativa à contribuição, o crente em Jesus dá com alegria e amor, até mais do 10%, se puder. Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus acima está falando para os fariseus daquela época, não para a igreja. Até então não havia sido totalmente formada com o fundamento da graça e ministério de Cristo. Não havia ainda sido consumado. O véu do templo não havia sido rasgado. Tanto que Jesus ordenou ao homem que era leproso para apresentar-se ao sacerdote e fazer oferta para a purificação, conforme era a lei, como diz Lucas no capítulo 5, versículo 14. Os conservadores do dízimo ainda dizem: o dízimo é uma tradição de que devemos manter para não transgredir o mesmo que utilizaram para Jesus em relação ao sábado. Marcos capítulo 2, versículo 34. E o lavar das mãos antes de comer. Mateus capítulo 15, versículo 2. Porque o sábado fazia parte da Torá, lei judaica, e o lavar das mãos fazia parte do halaká, comportamento judaico. Veja que o dinheiro faz
a ponto de esquecerem que tanto o dízimo como o sábado e o lavar das mãos eram tradições judaicas e não gentileza, não gentílicas. O dízimo passou a ser a única tradição judaica que o sistema religioso vem mantendo até hoje no seio da igreja gentílica. Não é um absurdo? É ou não é? Fazem uma lavagem cerebral religiosa porque o dízimo é a galinha dos ovos de ouro por muitos. E a única tradição que traz a estabilidade financeira, mas não para Deus, porque Ele de nada necessita, pois é o dono de todas as coisas. E nem tampouco é servido por mãos humanas. Atos capítulo 17, versículo 25. Infelizmente, muitas igrejas têm se tornado bem parecida com a antiga igreja romana, que usava a indulgência como fonte de lucro, induzindo os fiéis a contribuírem por medo da maldição, a comprarem sua salvação do inferno e do purgatório. Se um crente amaldiçoado pela falta do seu dízimo, é ladrão, como pode ser liberto? Isso nos faz julgar o irmão e afirmar que o sacrifício de Cristo não foi suficiente na sua vida, como faz a igreja romana. Pare. Confira nas palavras e reflita sobre tudo o que foi escrito aqui. Não permaneça debaixo da lei, mas se dizimar, faça com uma consciência liberta, com coração puro. Mesmo que pergunte ou faça ao contrário. A verdade deve sempre prevalecer. Como diz o apóstolo Paulo, tornei-me acaso vosso inimigo porque vos disse a verdade? Gálatas capítulo 4, versículo 16, Romanos capítulo 7, versículo 4, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Pois é, irmãos. Aqui é uma prova de que eu não posso fazer nada para agradar a Deus se o meu coração é sujo. Se os meus pensamentos têm coisas malignas dentro dele. Ao invés de eu deixar Deus dirigir a minha vida, estou deixando o inimigo a dirigir minha vida, a minha mente. Quem tem que dirigir a minha vida, a minha mente, é Deus. Eu tenho que colocar Deus acima de tudo em minha vida. Eu não estou preso à lei. Eu não estou preso a dízimo. Eu não estou preso àqueles mandamentos, aos 613 mandamentos que diz o judaísmo. Porque o mandamento são 10 mandamentos. Tem uma parte que Jesus disse assim, repreendendo os escribas, que eles fazem a lei, eles inventam a lei, eles escrevem a lei, mas eles mesmos não a cumprem. Obrigam, sim, o povo a cumprirem, mas eles nem sequer dão ouvido. Se eu me comprometer a Deus, eu tenho que cumprir. Porque é um comprometimento meu com Deus. A minha palavra com Deus. Mas veja, Deus, Ele não quer que eu faça com o meu coração fechado, trancado, com o meu coração preso às leis, mas que eu faça com sentimento puro, com gratidão, que eu seja íntegro e honesto, que eu ame o meu próximo mais do que a mim mesmo. Que é isso que Deus quer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho para que todos nós fôssemos salvos. E todos aqueles que creem em Jesus são salvos. Mas tem que seguir a obediência
aquilo que ele... É isso aí. Que o Eterno seja louvado. Mais uma tarde abençoada. Espero que possamos aprender cada dia, somente quando meditamos na palavra de Deus, porque Deus está em nós. Ele está agindo no nosso coração, na nossa mente. Temos que estar em comunhão com Deus a todo momento, a todo segundo, para que Ele, em Jesus, possa nos dar a salvação e nos dar um dia abençoado, uma tarde abençoada. Que o Eterno seja louvado, amados.